tem uma voz dentro da cabeça. Essa voz que muitas vezes te coloca para baixo, te faz ruminar sentimentos negativos e acaba estragando dias que tinham tudo para serem ótimos. Te identificou? A questão é, como a gente pode lidar melhor com essa voz? No vídeo de hoje, te contaremos a história de Dan Harris, que é um jornalista renomado americano que sofreu com muitos problemas com essa voz ao longo da vida, mas parece ter encontrado a resposta. Eu te espero no vídeo, hein? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama 10% Mais Feliz, de Dan Harris. Uma história breve de Dan Harris para levar vocês até o assunto principal do vídeo. Dan é, e era na época que escreveu o livro, um jornalista renomado americano. Só que Dan tinha um problema, como muitos de nós temos e não percebemos. Dan tinha um chicote interior, uma voz que fala dentro da nossa cabeça, que a gente escuta o tempo inteiro e todo mundo lida com essa voz. Essa voz atrapalhava muito ele e ele não entendia como. Essa voz falava para ele ser muito competitivo, essa voz criticava ele o tempo inteiro. E essa voz, segundo ele naquela época, levava ele a resultados muito bons na carreira, mas ao mesmo tempo diminuía a vontade dele de estar vivo, a vontade dele de viver, o prazer dele em fazer certas coisas. Ou seja, segundo ele vivia como um zumbi, pulando de uma tarefa para outra e com a única preocupação de se manter bem na carreira. Funcionou por um certo tempo? Funcionou. Dan era um dos principais jornalistas da emissora que ele trabalhava. Ele conseguiu exclusividade para cobrir zonas de guerra, para fazer várias entrevistas importantes. Ou seja, ele era um jornalista muito renomado e muito bom jornalista. Sim, essa voz interior na cabeça dele, infelizmente, ou felizmente para ele, levou ele a ser um ótimo jornalista. Mas às custas do quê? Em detrimento do quê? Essa é a grande questão. Chegou o momento em que Dan teve um ataque de pânico no meio da emissora. Um ataque de pânico, de tão forte que eram esses pensamentos dele, de tanto que essa voz dentro da cabeça dele funcionava e te criticava, e ele era tão ansioso, e tinha tantos problemas com relação à mentalidade, que levou ele até a vício de drogas. Ele teve um ataque de pânico na frente de 5 milhões de pessoas, ao vivo, na televisão. E a partir desse ataque de pânico, foi o momento que ele disse: basta, eu preciso mudar. Quando ele entendeu que ele precisava mudar, e como ele era jornalista, ele tem muita facilidade para conseguir encontro com as pessoas, inclusive com um empurrãozinho do chefe dele que pediu para ele fazer matéria sobre religião, espiritualidade, algo que ele era muito cético e denominado ateu. Ele teve um primeiro encontro com uma pessoa que mudou completamente a visão que ele tinha sobre isso e despertou uma pulguinha atrás da orelha, que foi o Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle, inclusive, que escreveu esse livro aqui, que eu já trouxe no canal, que também fizemos um vídeo muito interessante sobre ele, que você pode assistir. O Eckhart Tolle falou sobre espiritualidade, sobre a dificuldade que o ser humano tem em viver o momento, a dificuldade que o ser humano tem em viver o presente, que o ser humano fica ruminando o passado, fica projetando o futuro o tempo inteiro e fica como zumbi, como mente de macaco, que é o termo que o Dan Harris fala, que fica pulando de um lado para o outro e não se mantém no presente. E a partir desse encontro com o Eckhart Tolle, sim, com muitas dúvidas que o Dan Harris ainda tinha, chegou a pensar que o Eckhart Tolle era um lunático ou era um gênio, ele ainda tinha certas dúvidas, mas foi nesse momento e desse encontro com o Eckhart Tolle que o Dan Harris fez uma descoberta que iria mudar a sua vida para sempre. Ele resolveu mergulhar nessa questão da espiritualidade, encontrar respostas onde antes ele não estava encontrando. E nessa viagem, ele descobriu a meditação. E essa é a parte principal do livro e do vídeo, porque a meditação que o Dan Harris descobriu vai nos mostrar que um ser humano completamente normal, com medos, um ser humano famoso, que o Dan Harris é e era, um ser humano que tem muitos problemas mentais, como teve um ataque de pânico ao vivo com 5 milhões de pessoas, e como a maioria de nós temos os seus problemas, os nossos problemas, Dan Harris começou a sua odisseia na meditação e mostrou pra gente o que ele aprendeu com isso, como a meditação pôde ajudar ele no dia a dia. Então, depois de fazer essa busca pela espiritualidade, cético, como eu já falei que era o Dan Harris, ele começou a descobrir algumas coisas que foi fazendo sentido na vida dele.
Primeiro, como eu falei na conversa com Eckhart Tolle, ele passou por conversas com Dalai Lama, ele passou por conversas com seguidores do budismo, que ele aprendeu muito, ele passou por conversas com Deepak Chopra, que também ele aprendeu muito. Só que ele precisava vivenciar na prática, e foi fazendo um retiro de meditação que ele começou a entender o que seria essa nova prática na vida dele. E esses ensinamentos eu vou trazer pra gente agora. O primeiro ensinamento que o Dan Harris trouxe é: a melhor forma de lidar com a nossa voz interior, com a nossa mente de macaco que pula de um lado para o outro, é através da meditação. O que a meditação faz? A meditação é como se fosse uma musculação para o cérebro. A gente precisa aprender isso. A gente tem uma crença muito errada de acreditar que meditação é só para aqueles barbudos que vivem em picos de montanha, que ficam meditando o dia inteiro, que não tem problema na vida. A gente não consegue acreditar, a gente não consegue associar a meditação à nossa vida, ao nosso cotidiano, aos nossos problemas, à urbanização muitas vezes. A gente precisa começar a acreditar isso, e esse livro é sensacional justamente por esse ponto de vista. Então, a meditação, repetindo, é a melhor forma de lidar com a nossa voz interior. Por alguns motivos. O primeiro motivo, que ela é a nossa melhor forma, é a meditação, ela nos ensina a responder ao invés de reagir. O que seria isso? Quando a gente medita, a gente diminui a nossa sensibilidade aos instintos primitivos que nossos ancestrais tinham lá atrás. Com a prática da meditação, a gente aprende a lidar melhor com os instintos de correr, de lutar, de desejo, esses instintos primitivos que fazem parte do ser humano. Isso aumenta a nossa capacidade de lidar com isso. E isso é um dos melhores motivos de praticar a meditação. A gente começa a entender os nossos pensamentos, a gente começa a entender as sensações do nosso corpo, a gente começa a desenvolver um olhar maior para a nossa pessoa. Isso vai nos dando uma capacidade de lidar com sentimentos, seja positivo ou seja negativo, melhor para o dia a dia. E como isso se transforma numa rotina? O que o Dan Harris fala? O Dan Harris, segundo ele, quando ele começou a meditar, ele se tornou uma pessoa que lidava melhor com os outros, se tornou uma pessoa com maior compaixão, se tornou uma pessoa menos irritada. Ele tinha muitos ataques de raiva antes de meditar, jogava a folha para cima. Ele começou a lidar melhor com isso. Ele começou a lidar muito melhor também com os reveses que ele tinha no emprego, coisa muito normal que todo mundo tem. Quando ele não era chamado para uma reportagem, ele começou a lidar muito melhor com isso, tentando entender o ponto de vista do seu chefe, por que ele não chamou o Dan para essas matérias, para essas entrevistas. Outra coisa, vocês já ouviram falar em adaptação hedônica? Adaptação hedônica é a gente, quando a gente não pratica meditação, quando a gente não aprende a viver o agora e que a felicidade é interna e não depende das coisas externas, de coisas materiais, de outras pessoas. Adaptação hedônica é a gente se adapta a tudo que a gente tem. Se hoje a gente quer uma casa, quando a gente tiver essa casa, a gente vai querer outra coisa. Se hoje a gente quer um carro, quando a gente comprar esse carro, a gente vai querer outra coisa. A gente acaba se adaptando às coisas que a gente tem, isso vai nos fazendo mal, porque a gente nunca está satisfeito. E quando a gente aprende a meditar, e quando a gente treina esse músculo, como se fosse um músculo, que na verdade que é o cérebro, a gente começa a diminuir essa adaptação hedônica, porque a gente começa a entender que a nossa felicidade é interna. A gente começa a ver a alegria genuína, em pequenas coisas que a gente não dava bola, no agora. E outra coisa, para finalizar, que é um aprendizado fenomenal da meditação, a gente precisa diminuir nosso apego aos resultados. O que seria isso? Pedro, eu tenho que parar de desejar ter sucesso, parar de desejar ter boas coisas na minha vida, ser uma pessoa renomada, ser uma pessoa benquista, uma pessoa de sucesso na carreira? Não. Você tem que fazer o possível para ter isso, mas entender que o sucesso é externo. E a meditação é entender que coisas não dependem da gente e tudo bem. A gente tem que se apegar ao nosso esforço, a gente tem que se apegar a fazer as coisas certas, mas a gente não pode se apegar ao resultado que isso vai ter. Quando a gente joga um projeto pro mundo, a maneira que o mundo vai responder, ele não depende da gente. A gente fez a nossa parte. Esse é o desapego aos resultados que Dan Harris tanto fala e ajudou tanto ele. Então eu trouxe no vídeo de hoje um pouco da história do Dan, um pouco dos aprendizados que ele trouxe com relação à meditação. Espero que você tenha gostado, e se você ainda não começou a praticar a meditação, eu te prometo, vai fazer toda a diferença na sua vida. Te espero nos próximos vídeos.